Fala turma, beleza? Estamos aqui hoje nesse espaço maravilhoso no Passeio da Pedra Branca para falar um pouquinho para vocês sobre o Manifesto Ágil, esse documento tão importante que de fato auxiliou a mudança da nossa indústria. E na minha carreira, na minha evolução como agilista, como desenvolvedor, o Manifesto Ágil foi fundamental. O Manifesto Ágil foi assinado em 2001 por um conjunto de 17 autores, alguns dos mais importantes da nossa indústria. Eu tive a grata oportunidade de conhecer o desenvolvimento ágil ainda em 2003, então basicamente 2 anos após esses autores terem assinado o Manifesto Ágil. Eu acredito que eu já contei para vocês também a importância deles terem criado a Agile Alliance e na época a biblioteca de artigos da Agile Alliance, o quão ela foi importante para mim juntamente com o Manifesto Ágil. E pela grata oportunidade que eu tive ao longo da minha carreira, eu acabei tendo a oportunidade de ser diretor da Agile Alliance lá nos Estados Unidos, entre os anos de 2010 e 2015. Justamente nessa época em que a gente pôde celebrar os 10 anos de aniversário do Manifesto Ágil. Eu estava lá em Salt Lake City, onde a gente reuniu 16 dos 17 signatários do Manifesto Ágil para a gente poder celebrar e também revisar esse material. Uma coisa importante é que os autores concordaram naquela ocasião de que o Manifesto Ágil é de fato um snapshot no tempo, então ele representa a realidade da indústria, as necessidades da indústria com relação ao Mindset Ágil lá em 2001. Mas se a gente olha para o Manifesto Ágil tanto há 10 anos, 11 anos atrás, em 2011, como hoje, em 2022, a gente percebe que ele continua extremamente válido. Então eu vou comentar aqui sobre alguns dos valores e dos princípios mais importantes sobre o Manifesto Ágil, que eu acredito que pode transformar a forma como você enxerga o desenvolvimento de produtos e a transformação organizacional nas empresas. É lógico que eu não vou poder passar por todos os princípios, então eu já quero te convidar a conhecer o Manifesto Ágil. Vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e refletir sobre todos os princípios do Manifesto Ágil. Mais uma coisa importante, o manifesto ele foi, obviamente, escrito totalmente em inglês e justamente nesse período aí em que eu estava como membro do Board of Directors da Agile Alliance, nós iniciamos lá um trabalho de internacionalização, ou tradução do Manifesto Ágil para diversos idiomas. E o manifesto foi traduzido para mais de 50 idiomas, incluindo o nosso português aqui do Brasil e também o português de Portugal. Então eu vou usar a referência do português do Brasil para a gente comentar aqui alguns dos princípios do Manifesto Ágil. Primeira coisa importante a gente compreender que o manifesto ele não descarta as coisas que estão ali à direita do manifesto, ou seja, negociações contratuais elas são importantes, processos e ferramentas elas são importantes. No entanto, os autores eles valorizam fundamentalmente os princípios que estão à esquerda ali do Manifesto Ágil. Então, eu vou aqui relatar um pouco sobre cada um desses princípios. Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Tem muitas equipes por aí que acham que adotando o conceito de squads serão ágeis, ou simplesmente adotando uma ferramenta, adotando um processo como o Scrum, estão se tornando equipes ágeis. Infelizmente, isso não é muito verdade. Na realidade, o que realmente nos torna ágil é a nossa capacidade de interagir e melhorar a nossa comunicação. Por isso, a interação entre os indivíduos ou entre os membros de uma determinada comunidade que tem um propósito comum é o mais importante. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Por que isso é importante? Quando o Manifesto Ágil foi assinado, uma das principais metodologias para se desenvolver software era o Waterfall, ou mesmo o RUP, o Rational Unified Process. E o que tinha em comum nessas metodologias? Elas eram muito fundamentadas em documentações ostensivas, documentações enormes, grandes especificações técnicas e funcionais que na realidade levavam muito tempo para serem construídas e ficavam rapidamente obsoletas. Então isso gerava muito desperdício no processo de desenvolvimento. Por esse motivo, software funcionando é mais importante do que documentação abrangente. Então, o processo ágil basicamente ele utiliza de métodos mais leves, mais diretos, mais ágeis para estabelecer a comunicação e a compreensão daquilo que de fato a gente precisa construir para resolver o problema do nosso cliente. Dessa forma, a gente consegue entregar software funcionando mais rápido e de maneira mais efetiva. Colaboração com o cliente mais do que negociação contratual. Quantas vezes você viu cenários em que foi necessário fechar exatamente o escopo, o prazo e o custo necessário para desenvolver algum software e, obviamente, não deu para acertar os 3 elementos. Algum deles você falhou ou no prazo, ou no escopo, ou eventualmente até no custo. Por esse motivo, o processo ágil ele traz
à tona a colaboração com o cliente presente no processo de desenvolvimento, contribuindo na compreensão das necessidades e também no desenvolvimento e validação das soluções. Por esse motivo, quando a gente tem algum problema relacionado a escopo, prazo, eventualmente custo, nós não seremos surpreendidos por isso, porque o cliente está presente e a gente está desenvolvendo junto, então, obviamente, as decisões econômicas elas se tornarão muito mais eficientes. Responder às mudanças mais do que seguir um plano. Por que isso, hein, pessoal? Imagina o seguinte, fazer uma analogia aqui, numa guerra, né? Aproveitar esse momento infeliz que a gente está vivendo de guerra lá na Ucrânia, mas quando uma nação faz planos para atacar outra nação e chega lá no meio o adversário ele simplesmente frustra os teus planos, o que tu vai fazer com aquele plano original? Já não serve mais para nada, então tu precisa de fato adaptar on the fly. Lá no campo de batalha você precisa adaptar o seu plano. Por esse motivo, o Manifesto Ágil ele traz o importante valor responder às mudanças mais do que seguir um plano. Justamente porque toda essa documentação ostensiva que eu mencionei antes, ela se torna um plano obsoleto e aí já sem valor. Então dessa forma a gente tem que reter a nossa capacidade de poder responder às mudanças com segurança. E é lógico que para isso, excelência técnica e outros fatores importantes estão em jogo. De outra forma, a gente não vai conseguir responder às mudanças de maneira segura. Turma, o Manifesto Ágil ele é realmente muito importante. A gente refletir e reter na nossa mente todos os princípios fundamentais. Só que esse vídeo aqui ele já está ficando um pouco longo, então eu vou parar ele por aqui. Eu gostaria que você refletisse sobre esses 4 valores fundamentais que a gente tratou aqui nesse vídeo hoje e comentasse o que você pensa. Como isso se reflete lá na sua organização e principalmente no mindset dos seus líderes. Fique ligado porque o próximo vídeo sobre o manifesto eu vou explorar os princípios fundamentais. São 12 princípios muito importantes e a gente vai abordar quais são os pontos-chave desses princípios. Então, fica ligado, não se esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e dar o like se você gostou deste conteúdo.